Olá, eu sou o apóstolo Hernani Lara, sou pastor na igreja Alpha Church em Londres e estou aqui para mais uma vez trazer profetizando a palavra, pois eu tenho certeza que hoje Deus estará falando poderosamente ao teu coração e transformará definitivamente a tua vida. Por isso, eu te convido a estar conosco nos próximos minutos para que juntos possamos adorar e receber de Deus aquilo que Ele tem para cada um de nós. Neste nosso profetizando a palavra com o apóstolo Hernani Lara. Aproveito para te convidar a você a se inscrever em nossos canais, no Facebook, no YouTube e no Instagram, para que nós juntos possamos caminhar. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas. O tema de hoje é juntos qual a realidade da tua fé. Juntos faremos mais e melhor. Amém? Muito bem, vamos agora meditarmos na palavra de Deus sobre o tema qual a qualidade da tua fé, ou qual a realidade da tua fé. Qual é a posição, em que posição você está diante de Deus. Amém? O texto bíblico que nós vamos usar como referência está em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24 e verso 25. Preste atenção que esse é um texto muito revelador para cada um de nós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir, o Senhor, o vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror, o vosso temor, como já vos tenho dito. Disse Deus em Josué, no capítulo 1, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Amém? Nós temos aqui, irmãos, uma palavra profética da parte de Deus. Não é uma palavra profética, uma palavra de afirmação. Palavra profética é quando é transmitida por um profeta, aí como eu, né? Então, isto é uma palavra profética. Agora, quando você tira do próprio Deus, é o próprio Deus que está falando contigo, já não é uma palavra profética. Qual é a diferença da palavra profética para a palavra de Deus? A palavra profética, você tem que esperar ela se cumprir. A palavra de Deus, ela se cumpre independente daquilo que tu crês ou não, daquilo que tu espera ou não. Quando Deus fala, a palavra já aconteceu. Quando o profeta fala, ela vai acontecer. Né? Essa é a grande diferença. Então, quando Deus disse para Moisés, aonde a planta do teu pé pisares, eu te darei. Olha, ele diz para Moisés e diz também para Josué, aonde a planta do teu pé pisar, eu te darei. Assim como eu prometi a Moisés, eu darei. Agora, como é que tu vê a tua vitória? Como é que você está olhando a tua vitória? É por isso que muitas pessoas, apesar de terem grandes relacionamentos com Deus, apesar de ser frequentadores assíduos dos cultos, serem fiéis dizimistas, serem participantes da igreja, em todas as atividades da igreja, estão sempre envolvidos, mas nunca alcançam o sucesso, nunca alcançam a resposta, nunca alcançam aquilo que esperam. Por quê? Porque simplesmente praticam, não creem. Simplesmente exercem uma função, mas não acreditam naquilo que estão fazendo, não crê, não vê, não contempla a tua vitória. Nós precisamos entender o seguinte, Deus está olhando para mim e para você. Deus não olha com os olhos que eu olho para você, o que tu olhas para mim. Deus olha dentro do nosso coração. Não adianta nós queremos enganar a Deus. A Deus não se engana. Deus conhece, Ele é onisciente, onipresente, Ele é onipotente. Ele está onde você menos espera. Onde? Dentro do teu intelecto, dentro do teu coração, dentro dos teus pensamentos. Ali Deus está. Por isso, não adianta que nós não conseguiremos de forma nenhuma enganá-lo, né? Esquecer dele, não tem jeito. Ele sabe como nós pensamos, imaginamos e vivemos. Primeiro, porque temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Segundo, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente por quê? Porque Ele está em todas as mentes. Né? Onipotente porque Ele tem todo o poder. E onipresente porque Ele está em todos os lugares. Portanto, você, eu, nós, não podemos nos esconder dessa verdade.
né? Por isso eu quero fazer uma pergunta: como tu vês a tua vitória? Da forma como você alcança, da forma como você enxerga a tua vitória, é que ela vai acontecer. Olha, no livro de Números, no capítulo 13, versículo 27 e 28, nos relata um fato muito interessante. Eu vou ler para você. E, dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak, vimos também ali os gigantes. Eu quero parar aqui um pouquinho e meditar com você. Lembre-se que Deus disse para Moisés aonde ele fosse. Lembre-se que Deus havia dito para Moisés aonde ele pisasse. Lembre-se que Deus havia dito para Moisés que Deus o daria do rio Eufrates ao Mar Vermelho. Quer dizer, isso significa toda a Palestina, desde a Síria, desde o Iraque até a divisa do Mar Vermelho com o Egito. Tudo pertencia a Israel. Mas veja o que o povo faz. O povo não usufruiu da promessa de Deus. Moisés manda os espias vão lá e voltam trazendo boas notícias, trazem um fruto carregado nas costas, frutos enormes carregados nas costas. Tanto isso é verdade que ainda hoje, nos dias de hoje, Israel produz as melhores frutas de melhor qualidade, verduras de melhor qualidade. É maravilhoso aquilo que vem de Israel, e também é muito caro, de sabores, porque tem muita qualidade, e tudo aquilo que tem qualidade. Isto era no tempo de Moisés, como é nos dias de hoje. Portanto, não são em todos os lugares que você encontra os frutos que vêm de Israel. Por quê? Porque o custo não convém aos grandes supermercados venderem, né? Então, você só encontra em lugares específicos. Por quê? Porque tem grande qualidade e são inigualáveis. Por quê? Isto era no tempo de Moisés, como nos dias de hoje. Eu quero que você entenda uma coisa. A palavra de Deus, ela é para se cumprir, não é para esperar, ela vai se cumprir. Moisés mandou os espias foram lá, olharam, viram a terra, mas eles não olharam a vitória, eles olharam a derrota. Eles não começaram a ver que Deus havia prometido dar a eles aquela terra. Eles começaram a ver as dificuldades que haveriam de enfrentar para conquistar aquela terra. E este é o grande problema. Você muitas das vezes não alcança a tua vitória porque você está olhando a dificuldade que tem para alcançar. Por isso que muitas pessoas não conseguem serem dizimistas fiéis. Por quê? Porque ao ser dizimista fiel, ele vai abrir um buraco. Ele vai olhar: eu vou ficar faltando 10%, mas você tem 90%, mas vai ficar faltando 10%, mas eu ganho tão pouquinho que esse 10% vai fazer grande diferença. Esse é que é o grande problema. As pessoas acreditam que Deus quer prejudicar, quer fazer com que você sofra. Não, Deus quer fazer com que você seja vencedor. Deus quer fazer com que você tenha uma vida de vitória. Deus quer fazer com que você alcance sucesso. Esse é o grande segredo de Deus. Mas você precisa crer nesse sucesso. O Israel, o próprio Moisés, que viu Deus abrir o Mar Vermelho, havia coisa mais difícil de acontecer do que abrir o mar e eles passarem? Havia coisa mais difícil do que eles passarem no deserto, serem alimentados por codornizes, serem alimentados por tudo, e eles... Que dificuldade é essa? Derrotar uma cidade, um vilarejo, um lugar, seria mais difícil? Claro que não. As pessoas veem que Deus fez coisas maravilhosas, mas não creem que Ele continuará fazendo. E esse é o grande problema das pessoas. Eu quero profetizar na tua vida agora: Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu na tua vida. Pare de ficar com dúvida. Creia na palavra. Pare de ouvir as testemunhas de Ciclano, de Bertano. Pare de ouvir palavras que contradiz com a palavra de Deus e não condiz com aquilo que Deus falou. Olha o que os espias disseram: contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas. Então, o que eles viram? Eles viram o poder do povo, eles viram as fortalezas, mas eles não viram a palavra de Deus: eu te darei. E é isso que você precisa. Olha, seja fiel no pouco, e no muito te colocarei. Se tu creres no Senhor Jesus Cristo, você vai ver que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Logo mais abaixo, logo mais à frente, eu vou citar vários textos que provam, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, que provam como Deus é fiel. E você precisa crer nisso. A segunda coisa que eu gostaria de meditar com você é:
como é que você tem declarado sobre o teu viver? Olha, a promessa de Deus foi feita para Moisés. Moisés não recebeu. Morreu sem entrar na terra prometida. Josué recebeu a promessa e atravessou o Rio Jordão. Da mesma forma como Deus abriu o Mar Vermelho para Moisés, Deus abriu o Rio Jordão para Josué. A diferença entre Josué e Moisés é que Josué e Caleb foram os dois únicos que disseram não, Deus vai nos dar vitória. A diferença entre Josué e Moisés é que Josué acreditou que Deus vai fazer um milagre. Por que que Deus abençoou Josué a toda a sua vida? E ele foi um homem de grandes vitórias, até mais mesmo maiores do que o próprio Moisés. Porque Josué acreditou na palavra de Deus. Josué venceu a primeira grande cidade, Jericó. Não foi com batalhas com armas, ele venceu com louvor, ele venceu com a fé. Ele andou 7 dias em volta das muralhas, depois no 7º dia 7 vezes, e depois todos gritaram ao mesmo tempo e a terra caiu, as muralhas que eram largas caíram. Olha, entenda o seguinte, caiu todas as muralhas. A muralha da cidade que foi a terra, mas aonde habitava Raabe não caiu. Esse é que é o segredo. Qual é a diferença da região que estava Raabe para as outras regiões, para as outras partes da muralha? Absolutamente nenhuma. Por que que Deus não permitiu que a terra, a casa, o lugar aonde Raabe estava habitando com os seus entes queridos não caísse? Porque Deus prometeu. A palavra de Deus na boca, preste atenção, a palavra de Deus na boca de um servo de Deus tem valor. O servo de Deus disse: se tu fores fiéis, não vai acontecer nada. Você vai ser preservada. Amarre essa fita vermelha na janela e esta casa será protegida por Deus. Todas as muralhas de Jericó caíram, mas a parte que estava a casa de Raabe não caiu. A Deus toda a glória. E é isso que você precisa entender. As pessoas podem criar a ciência, prova um monte de coisa, mas me prove por que não caiu, onde estava Raabe. Porque a palavra de Deus é para se cumprir, meu amado irmão, e ela vai cumprir-se na tua vida. Basta que tu creias, veja a tua vitória, pare de olhar no ouvido, pare de dar ouvido aos outros, ouça o que Deus fala contigo. Segunda coisa que eu gostaria de comentar com você é como é que tu tens declarado sobre o teu viver. Como é que você tem se declarado? Qual é a palavra que você tem dito para você? Em Números, em Números capítulo 14, versículo 2, está escrito assim: e todos os filhos, preste atenção, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Qual foi a consequência deles? Todos morreram no deserto. Somente aqueles que eram jovens, que não tinham autoridades, que sobreviveram e entraram na terra prometida. Eles profetizaram a sua morte. Eles profetizaram o seu futuro. Eu quero dizer para você neste dia, meu querido irmão, não profetize o teu futuro. Profetize aquilo que Deus tem para você. Ouça a voz de Deus. Deus está dizendo: olha, eu vou te dar vitória. Acredite na vitória e viva a vitória. Pare de viver expectativas. Viva a vitória do Senhor. Deus quer profetizar na tua vida, e eu profetizo sobre você hoje: creia e tu verás a glória de Deus. Eles quiseram morrer no deserto, portanto morreram todos no deserto, inclusive Moisés e Arão. Por que Arão e Moisés morreram no deserto? Porque Moisés e Arão deram ouvido. Lembre-se, quem vai perecer é você e aquele que der crédito com você na tua palavra. Como é que você está vendo a tua vitória? Como é que você está olhando? Como você tem declarado? Mude o teu palavreado. Deus me dará vitória. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Mude, tome atitude, creia,
Mesmo sem ver, creia! Mesmo sem ver, creia! Apesar de não ver, creia! Porque você vai ver que a tua vida vai mudar. Terceira coisa que eu gostaria de falar, e aqui eu vou citar vários textos bíblicos que te dão força, coragem para você ser um vencedor. A vitória é tua, basta que tome posse dela. Eu poderia contar um testemunho para você, meu pessoal, mas muitos não acreditam nos testemunhos dos outros porque acham que eles têm sempre alguma coisa para esconder ou para mostrar. Eu quero mostrar para você que eu fui um empresário vencedor na minha cidade. Saí de Cubatão há 23 anos atrás. Deixei toda uma empresa, vários empregados, uma condição financeira muito privilegiada para me tornar um missionário. Por isso que eu me chamo apóstolo. A palavra apóstolo significa missionário ou enviado. A palavra missionário não existe, existe apóstolo. Então eu sou o enviado. E eu fui enviado pelo pastor Paulo para vir para Portugal a convite de uma igreja portuguesa. E eu fiquei 5 anos em Portugal, depois eu vim para Londres, enviado pela uma igreja portuguesa, porque a igreja aqui estava sem pastor, e eles me enviaram para cuidar da igreja, porque o pastor que estava aqui estava saindo, e a igreja ia fechar, e eu vim para cá, tinha apenas 11 crentes. 11 crentes que não pagavam o sustento do pastor há 4 anos. Não havia igreja, não havia nada, não estava nem registrada. Não havia nem registro da igreja, era simplesmente um juntamento de pessoas. Mas eu saí de uma igreja com mais de 850 pessoas em Albufeira, com uma condição de vida boa. A igreja me dava condições, todos queriam que eu ficasse, que eu assumisse a igreja, que eu tomasse a independência da igreja. Eu não fiz isso, vim embora para cá. Por quê? Porque eu não vou me revoltar contra o meu pastor. Nunca fiz isso e nunca vou fazer. Não vou criar uma divisão, nunca criei, nunca vou criar. Vim para Londres, peguei 11 crentes, sem sustento, sem apoio de ninguém. E hoje, para a glória de Deus Pai, temos uma bela de uma igreja, de onde Deus nos honra e nos dá uma boa condição de vida. Mas eu precisei acreditar, eu precisei crer. Não havia esperança. A igreja que estava aqui, havia pelo menos 30 anos, preste atenção, 30 anos que ela estava aqui, nunca havia sustentado um pastor, nunca. Mas em apenas um ano, preste atenção, em apenas um ano, essa igreja foi transformada de uma pequena congregação, de um pequeno ajuntamento, na Assembleia de Deus, no Reino Unido. Registrei em dezembro de 2003. E desde então, estamos até hoje registrados com o mesmo nome, no mesmo local, com a mesma igreja, com a mesma diretoria. E temos hoje o reconhecimento público do próprio Estado. Somos reconhecidos como instituição de caridade, como charity, que nos falam aqui. Por quê? Porque Deus nos dá vitória quando nós acreditamos nela. Você precisa tomar posse dessa vitória. Não ligue para o que as pessoas falam. Não ligue para o que as pessoas falam. Ligam para o que Deus fala. Olha o que está escrito em João, no capítulo 15, verso 16. O próprio Jesus dizendo: vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vos designei para que vades e dê fruto. Seja um ganhador de almas. A base da minha fé está nesse texto, irmão. Seja um ganhador de almas. E o vosso fruto permaneça. Que fruto? Fruto da fé. Fruto do testemunho, a fim de que tudo, depois que você fizer isso, tudo que tu pedires ao Pai, em nome de Jesus, Ele te concederá. Por isso que eu sou chamado o apóstolo dos milagres, o mão branca dos milagres. Muitos nomes já me deu. Por quê? Porque Deus sempre fez milagres através da minha vida e continuará fazendo. Eu desafio você a crer na tua vitória, meu amado irmão. Em João 11, 22, assim: o mesmo agora sei que tudo que pedires em meu nome, em nome de teu Pai, ao Deus te concederá. Foi Jesus que disse.
Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas que lhes pedirem. Se você pedir coisa para o Senhor, Ele te dará, porque Ele é melhor do que você. Creia, e tudo que tu pedires em oração crendo, tu há de receber. Mateus 21, 22. Você só precisa confiar na promessa e tomar posse dela. A palavra de Deus, ela se cumpre, não é na vida de todas as pessoas, mas é na vida de todos aqueles que tomam posse, que acreditam, que vivem a palavra. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, disse Jesus, conforme escreveu João 14, 13 e 14. Meu irmão, você precisa olhar para dentro de você. Existe um Espírito Santo que habita em você. Existe um Espírito de Deus que vive em você. Você só precisa viver a promessa. Como não? Acreditando, tomando posse, fazendo com que ela se materialize na tua vida. O apóstolo Paulo, o grande perseguidor, aquele que não cria, mas que era um fariseu. Era um cara que acreditava nos mandamentos, mas não acreditava em Jesus. Mas depois ele se converte e se torna um homem de fé, um homem de coragem. Ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, no verso 26, ele diz assim, do mesmo modo também o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas olha, mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Não se preocupe em palavras bonitas, não se preocupe como pedir, fale como tu falas, fale com Ele diretamente. Ele está de braços abertos para receber a tua palavra, Ele está de braços abertos para receber a tua petição. Você só precisa falar com Ele. Creia que receberás a glória de Deus. O grande amigo de Deus, chamado João, escreve no capítulo 3, 1 de João, no capítulo 3, verso 22, qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Qualquer coisa que pedirmos, ele nos dará, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Por isso que você que é ganhador de almas, por isso que você que é um evangelizador, por isso que você que semeia a palavra de Deus, por isso que você que dá um bom testemunho, você vai receber conforme a promessa de Deus. Ele te dará a vitória. Você quer ser um vencedor? Seja um ganhador de almas. Dê fruto, irmão. Testemunhe da palavra. Seja um evangelista. Acredita em Deus. E tudo que tu pedires, tu receberás. A vitória é nossa pelo sangue glorioso de Jesus. No capítulo 5, 1 de João, ele escreve assim, e esta é a confiança que temos nele. Pois se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, ou melhor dizendo, ele responde, ele concede, ele dá. O meu filho entrou na UTI, estava com meningite, próximo para morrer, ninguém tinha cura. Isto foi há mais de 30 anos atrás, não havia cura, mas ele estava lá dentro. Eu cheguei de viagem, entrei onde ele estava, coloquei a mão sobre ele, o ungi, orei e Jesus o curou para a glória de Deus Pai. Meu filho hoje tem 38 anos, 36 anos, sei lá mais. 38. Lê de 2002. A questão está nisso. Creia e tu vai ver a glória de Deus. Você só precisa fazer a vontade de Deus, irmão. A vontade de Deus é que tu vai e dê fruto, seja um ganhador de almas, seja um evangelista. Existem igrejas correndo, não acontece nada, claro, ninguém evangeliza. As pessoas pararam de evangelizar, só querem agora fazer live. Live não dá retorno para ninguém. O que dá retorno é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Seja um ganhador de alma, seja um evangelista, fiel, verdadeiro ao Senhor. Dê bom testemunho e tu vai ver a bênção do Senhor sobre a tua vida. Esta é a confiança que tenho nele. Se tu pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele te ouve e te responderá. Para concluir, meu irmão, qual é a realidade da tua vitória?
Se tu vê a tua vida como uma derrota, você nunca vai alcançar a vitória. Se tu olha para você e vê você como um fracassado, você nunca vai ser um vencedor, porque você mesmo está profetizando na tua vida, tu és um fracassado. Mas se tu olhar para dentro de você e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou um vencedor, eu sou um vitorioso, eu vou conquistar, a minha vida vai mudar. Lembre-se, se tu tomares uma posição diante de Deus, Deus vai mudar a tua história. Mas pastor, eu tenho feito isso, eu tenho falado, então está faltando alguma coisa. Primeiro, tem que ser dizimista fiel. Segundo, tem que ser ganhador de almas, irmão. Existe uma regra para ser seguida. João 15,16, vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Existe uma regra. Se esta regra não for seguida, se for quebrada, você não consegue. Olha, para construir uma casa existe uma regra, ela não fica de pé à toa, precisa de colunas, e a coluna da tua vitória está: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembre-se, sempre tu alcançarás a tua vitória, se tu crer e fizer a vontade de Deus. Mas nunca a receberá, nunca chegará a ser um vencedor, se não consagrar a Deus as tuas vitórias, pois as vitórias são dele. Lembre-se, você pode ser um grande usado por Deus, mas se tu se vangloriar disso, você fracassará. Se você achar que você é dono, é capaz de alguma coisa, você vai fracassar. Por mais que você lute, você nunca vai alcançar a vitória, porque você se acha importante. Em 1 de Reis, no capítulo 15, versículo 15, está aqui um resumo do que eu e você devemos fazer. Salomão trouxe para a casa do Senhor as coisas que o seu pai havia consagrado e as coisas que ele mesmo consagrara: prata, ouro e os vasos. Davi consagrou tudo ao Senhor, consagrou as vitórias, consagrou tudo ao Senhor. Qual foi a consequência? Deus deu a ele um sucessor. Salomão, enquanto foi fiel, Salomão foi um vencedor. Mas mesmo Salomão se tornando infiel, Deus tinha um compromisso com Davi de fazer com que o reinado de Salomão fosse um reinado de paz. Salomão reinou 40 anos. Os 40 anos foram de paz. Mas depois o reino se dividiu. Por quê? Porque Salomão se desviou, foi para a idolatria. Salomão foi sábio, mas foi, ao mesmo tempo, perdeu a graça de Deus, porque se achou que era importante. Achou que ele é que era o sábio, e não que a sabedoria vinha de Deus. O primeiro grande erro de Salomão foi casar com uma egípcia, contrariando a palavra de Deus. Depois casou com várias outras ímpias, e elas o fizeram pecar. Lembre-se, com quem andas, que eu direi quem tu és. As má companhias corrompem os bons costumes, os maus conselhos. Olhe para Cristo, autor e consumador da fé. Siga o exemplo de Jesus e tu viverás plenamente a vitória. Vou concluir com a palavra de Deus dita a Josué: tudo o que Deus prometeu para você, Ele te dará, conforme Ele prometeu por intermédio de Jesus. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que tu pedires ao Pai, em meu nome, Ele te conceda. Firme nesta palavra, seja um evangelista, seja um ganhador de almas, e você vai ver a tua vitória acontecer todos os dias. Todos os dias. E quando você estiver velho, passado o tempo, olhe para trás e diga assim: glória a Deus por todas as vitórias que Ele me concedeu. Eu consagro a Ti, Senhor,
todas as minhas vitórias. Foram mais de 7.000 almas que aceitaram Jesus como Salvador. Mais de 300 milagres que Deus realizou. Centenas de milhares de milagres que Deus operou nesses meus 37 anos de servo de Deus, servindo ao Senhor. Desde o primeiro mês, Deus operou milagres, curando uma irmã que tinha pedra nos rins. Lá na Vila São José, na Vila Natal, aliás, na Vila Natal. Fui visitá-la. E ela morava ali, na Avenida 9 de Abril, no prédio onde morou o Passarelli, ali. Ela morava ali. E eu fui lá na casa dela. Orei por ela. Impus as mãos sobre ela. E Jesus curou. E ela foi liberta pelo poder do nome de Jesus. Deus sempre faz milagre quando você faz a obra de Deus. Faça a obra do Senhor e Ele fará a tua obra. Cuida do reino de Deus e Deus cuidará do teu reino. Deleita-te no Senhor, faça aquilo que Deus quer e tu vai ver como a tua vida será uma vida de total vitória. Amém? Eu sou o apóstolo Hernani Lara, estou profetizando a tua vitória nesse dia. Tome posse dela e viva cada dia o milagre de Deus para o teu viver. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero orar sobre esta vida, para que ele possa crer, para que ela possa crer, para que ela possa mudar, para que ela possa tomar fé, tomar atitude, e através disso o teu nome seja louvado e glorificado. Por isso eu oro e o abençoo, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aproveito para pedir para você, reiterando o meu pedido, se inscreva em nosso canal, deixe a sua mensagem, fale conosco. Estamos aqui para servir a Deus, servindo você. Que Deus abençoe e até o próximo, profetizando a palavra. Deus abençoe.